Cara, se eu tiver de me lembrar de algum perrengue que eu passei na faculdade, com certeza vai ser o do dia que um professor me perseguiu na faculdade. Imagine você, estudante, tá ralando, tá louco procurando por um estágio, procurando por uma fonte de renda, e daí você finalmente consegue o estágio, que vem com valor até que tá te ajudando no momento exato, tá tirando você do sufoco das contas e até tá dando pra ajudar em casa. E daí simplesmente o seu professor vem pra você e fala: seguinte, eu vou tirar seu estágio, hein? Você tá lascado comigo. Foi exatamente o que aconteceu comigo. E o pior, ele tinha uma boa razão pra estar fazendo isso. Fala galera, como é que estamos? Tudo certo? Meu nome é Pablo Gabriel, sou desenvolvedor, tenho uns 8 anos já, desde 2018 aliás, e nesse canal aqui eu falo um pouco da minha vida como desenvolvedor, como programador, no qual conto um pouco do meu dia a dia, e se você puder, já se inscreve, deixa seu like, o seu comentário, eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição aqui. Meu Instagram tá aqui embaixo também, para que você possa me acompanhar um pouquinho mais de perto, tá bom? Então é isso, bora pro vídeo. Bom, dando um contexto da faculdade, para quem não sabe, eu moro aqui em São José dos Campos e no caso eu estudava na FATEC, que fica bem ao lado do Parque Tecnológico. Eu não me lembro ao certo quando que isso tudo ocorreu, mas acho que foi na metade do segundo semestre, para diante. Eu não posso revelar quem que era o professor também, com quem essa história se passa, mas a única coisa que eu vou dizer é que o nome dele tá no diminutivo e tem a ver com uma cor. É só isso que eu vou falar. Na época até eu já tinha conseguido um estágio, que foi justamente o estágio que eu consegui no primeiro dia de aula. Outro dia eu posso contar um pouco sobre essa história. O problema é que eu tinha saído desse primeiro estágio, mas como ele foi logo no início do meu curso da faculdade, eu precisaria de mais de um estágio, porque a faculdade só iria começar a contar o estágio como válido do terceiro semestre em diante, então não teria jeito. Embora eu já tivesse feito estágio logo no primeiro semestre, eu precisaria de mais um. Então por isso que eu também estava preocupado em conseguir um novo estágio. Bom, eu morava com os meus pais ainda e também morava relativamente perto da faculdade e do Parque Tecnológico. E adivinha, foi lá que eu consegui o meu estágio. E eu poderia ir de ônibus, eu poderia também, né, ir de carro, pegando carona com o pessoal, mas eu ia a pé. Pra mim era importante justamente para poder economizar uma grana. E confia em mim, no contexto que eu estava, aquilo faria muito sentido. Eu vou explicar já porque que ir a pé e economizar dinheiro com isso fazia mais sentido. Justamente porque eu também queria juntar dinheiro, né? Mas eu vou contar mais dos meus objetivos. E já que também o Parque Tecnológico era do lado da FATEC, era só eu ir andando também. Eu pegava uma caminhadinha ali junto com o pessoal, os outros estagiários também da FATEC que iam lá pro Parque Tecnológico. Alguns até me davam carona, ou então todo mundo pegava um comboio, dividia os carros. Isso também quando eu não saía muito cedo, ia a pé, ou então de bicicleta, né? E no meio disso tudo ainda, para complicar um pouquinho mais dos meus objetivos, ainda existia um ponto importante: o amor. Ai, papai, apaixonei. Sim, um amor. Eu já namorava desde antes do meu primeiro estágio e no caso eu tinha combinado com a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, que a gente ia casar cedo mesmo, a gente ia caçar o nosso canto, a gente já tava decidido e no caso a gente precisava de dinheiro para isso. Casar custa caro, né? Então precisaria de uma fonte de renda para poder ir juntando essa grana. E a gente não tava com pressa, mas a gente queria ter uma fonte de renda para poder planejar as coisas com calma. Tendo dinheiro entrando ia ser mais fácil de conseguir ver o sonho se realizar lá na frente. Então quando eu até saí do meu primeiro estágio, a gente ficou um pouco preocupado com isso, porque era o nosso sonho, né? Quando eu consegui esse segundo estágio, cara, isso foi muito bom. Isso já me deu aquele alívio, tipo, nossa, agora vamos continuar novamente a planejar e a juntar o dinheiro pro nosso sonho do casamento. Guarda essa informação que ela vai ser importante lá na frente, tá bom? Justamente pra dar um pouco mais de peso na história. E era por isso também que, tipo, eu juntava o dinheiro, até mesmo o dinheiro do Vale Transporte, né? E daí eu acabava não indo de ônibus, só em dias de chuva, pra poder economizar. Eu sei que também não era muita coisa o dinheiro desse estágio, não batia nem R$1.000, assim, mas, assim, pelo menos me ajudava pra conseguir juntar as coisas e poder chegar um pouco mais próximo do meu sonho. Não era tanta coisa, mas já era algo. Falou o cara que nesse mesmo estágio, posteriormente acabou conseguindo comprar um apartamento, que no caso é esse, com o dinheiro desse mesmo estágio. Enfim, essa é a história para outro dia. Bom, eu fiquei sabendo que uma das empresas do Parque Tecnológico estavam contratando, estava precisando de desenvolvedores, e eu resolvi me candidatar. Mandei meu currículo e fiz entrevista.
Na época, na faculdade, o pessoal tava falando muito das tecnologias do Django e do Vue.js. E então eu me debrucei e caí com tudo pra cima dessas tecnologias, que elas meio que estavam no hype na época. O Vue.js nem tanto, mas sim, o Vue.js me abriu muito entendimento para conseguir mexer nas tecnologias que eu até mesmo utilizo hoje, no caso React, Next.js. O Vue foi um baita do divisor de águas juntamente com o Django. Sou muito grato pro meu eu do passado por ter se jogado muito nos estudos com essas tecnologias por causa disso. E no caso, a empresa na época precisava também de estagiários com essa mesma tecnologia. Então eu acabei passando, né? Fui, fiz a entrevista, fiz um código na mão, que eu me lembro na época, só para poder demonstrar mais ou menos como que eu ia resolver o desenvolvimento de uma página no HTML, e eu fiz aquilo ali na mão e eu passei. Então aquilo ali acabou sendo muito bom para mim. Passei fácil. Eu me senti muito privilegiado nessa empresa, justamente porque, cara, eu tava trabalhando no Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico tem um conglomerado violento de empresas ali. Então, assim, além do Vale Refeição, do Vale Transporte e os outros benefícios, como também até hora extra, tinha as feiras de tecnologia, os bate-papos, tinha vários eventos ali, o networking, e a gente sabe que o networking hoje em dia vale ouro. Então, assim, teve bastante coisas que conseguiu me colocar no meio da tecnologia, de modo que isso afetasse demais o meu desempenho, o meu aprendizado e a minha carreira como desenvolvedor. Talvez não foi tanta coisa assim, mas ainda assim foi muito bom pra mim. E lógico, ainda tinha as horas extras, que eu acho que eu abusei um pouquinho das horas extras. Bom, tudo isso acabou sendo muito ótimo pra mim, foi demais até. Mas acabou que eu quis aproveitar tanto desse mundo, desse novo universo que eu tava experienciando, né, do Parque Tecnológico, as experiências trocadas com outros desenvolvedores, enfim, caindo tão de cabeça nisso, que talvez eu tenha começado a negligenciar um pouquinho a minha vida de estudos na faculdade. Eu meio que comecei a estudar somente o que fazia sentido pra mim. Isso quando eu dava tempo também, porque eu tava abusando tanto em horas extras, como eu falei, que às vezes não dava tempo nem de estudar muita coisa, além do que o que eu já tava vivendo e trabalhando lá nesse estágio. E como eu falei, né, horas extras sem necessidade meio que não faz sentido. Mas enfim, tinha dias que eu passava mais de 6 horas, né, que era o horário do meu contrato, passava mais de 6 horas lá trabalhando como gente grande, fazendo código e às vezes sem necessidade. Isso com certeza acabou refletindo nas minhas notas, o que acabou chamando a atenção de um certo alguém. Obviamente minhas notas começaram a cair um pouco. Não entreguei alguns trabalhos, não entreguei algumas tarefas. Era raro, mas volta e meia eu acabei faltando também algumas aulas. Não era em todas as matérias que isso acabou acontecendo, tá? Mas justamente na matéria do professor mais ousado da faculdade, eu acabei começando a ir mal. Isso começou a chamar a atenção dele. E calma, ele não era um professor chato, não era vacilão nem nada. Na verdade, ele te incentivava bastante, ele promovia que você fizesse mais, fizesse além até, porque ele te recompensaria por isso também, ele recompensaria o seu esforço de você pegar e dar o seu melhor nos trabalhos e nos estudos. Você tinha esse reflexo na nota e todo mundo concordava com isso. Mas lembra que eu falei que ele era um cara ousado? Isso porque também ele gostava de desafiar um pouco a gente. E como eu falei que ele era ousado, era de uma forma tipo: irmão, você tá muito lascado na minha matéria, eu duvido você conseguir pegar e recuperar a nota. Você não vai, pode esquecer, esquece, já tá reprovado já. Eu duvido você conseguir. Era assim mesmo. E ainda funcionava. Tipo, rolava assim alguns bate-bocas com alguns alunos assim, mas era incrível que isso acabava funcionando, porque acho que o sentimento de ser desafiado acabava impulsionando a galera a estudar e a provar pro professor que tipo, não, eu sou capaz, eu duvidou, mas você vai se lascar agora porque eu vou conseguir essa nota. Era algo assim, e funcionava. E não era exatamente da maldade, porque também tinha muitos alunos até que chegavam nele, acabavam por expor situações da vida pessoal. Então assim, era uma intimidade de uma forma tão esquisita, mas também boa, que os alunos acabavam se expressando para ele, abrindo o coração para ele, e ele ajudava, ele aconselhava. Então ele tinha um coração bom. Era um professor que realmente gostava de cuidar dos alunos. Era só esse ponto que talvez fosse estranho, mas era algo que fazia com que a galera se desse bem nas matérias dele. Mas
em uma tarde de estágio, quando tudo tava dando muito certo, tava tudo indo muito bem com os meus objetivos, o dinheiro tava caindo, eu tava trabalhando bem, tava aprendendo bastante coisa, eu simplesmente me levantei de tarde e fui pro banheiro. O parque tecnológico tem diversas salas e diversos blocos, né? Blocos, e nesses blocos várias salas comerciais, escritório, com outros desenvolvedores. E os banheiros ficam nos corredores, né, das salas. Então eu me levantei e fui pro banheiro no corredor. Entrei, usei o banheiro, dei uma olhada no espelho, tudo certinho, aquela checada normal, lavei a mão, abri a torneira para abrir a mão. Quando de repente, do mais extremo nada, aparece esse professor do banheiro e me vê lavando as mãos. Fala aí, seu vagabundo, aproveitando o estágio, né? Opa, tudo bom, professor? Sim, tô aproveitando assim, tô aprendendo bastante. Legal, mano, aí sim, legal, gostei. Só que, por um lado, suas notas estão caindo, né, cara? Tô percebendo que tá começando a ir mal na minha matéria. O que aconteceu? O estágio tá te atrapalhando? Não, professor, tá tudo certo, tudo correndo bem, tá tudo tranquilo. Pode ficar tranquilo, não tem problema com o estágio não, tá tudo certo. Ah, bom, beleza, tranquilo. Mas vem cá, escuta aqui. Se eu souber que o seu estágio tá te atrapalhando nos estudos, eu arranco você desse estágio. Eu tiro esse estágio de você, tá entendendo? O estágio não pode te atrapalhar nos estudos. O estudo é mais importante do que o próprio estágio. Se a gente souber que o estágio tá te atrapalhando, moleque, você vai se ver comigo. Eu vou te arrancar desse estágio. Falou? Então, toma cuidado, eu tô de olho em você, hein, mano. Tô de olho em você. E daí eu só concordei, sequei minhas mãos, voltei pra minha mesa, e a única coisa que eu podia pensar... era em como os meus sonhos, os meus objetivos de casamento estavam ameaçados por causa desse cara. E como eu falei, ele tinha razão. Eu não podia deixar os meus estudos serem atrapalhados por conta do estágio. É muito ilógico, entende? O estágio é pra eu aprender, mas não atrapalhar os meus estudos. É pra ser uma extensão daquilo que eu já tô vendo na faculdade. Então, imagina o meu receio em contar isso pra alguém. Tipo, nem tinha como eu contar. Por exemplo, se eu fosse contar pra alguém, eu ia ter duas questões. Primeiro, ele não exatamente tava me perseguindo. Justamente porque eu acabei sabendo que ele tem uma empresa lá no Parque Tecnológico também. E daí, na verdade, ele não tava sendo perseguido. Eu tava só encontrando ele pelos corredores, que era muito passivo de acontecer justamente porque tem uma empresa lá. E no caso, ele tinha uma empresa bem no meu bloco. A minha empresa e a empresa dele ficavam no mesmo bloco. Então, assim, era muito mais recorrente às vezes em que eu encontrava com ele. Então, assim, era algo normal, não era perseguição. Mas na minha cabeça era perseguição. A segunda questão seria, tipo, ele não tá fazendo nada além de me proteger. No caso, proteger a minha vida de estudos. Então, assim, ele só tá pensando no meu bem. Querendo ou não, ele tá agindo como professor. Bom, então eu não tenho muito o que fazer. Mas a ideia de que o dinheiro que eu tava juntando, junto com a minha namorada, pra poder realizar o nosso sonho e tal, ia ser tirado de mim, cara, aquilo me deixou meio que assombrado, sabe? Quando o sonho é só seu, quando o objetivo é só seu, você releva, né? Poxa vida, tá sendo ameaçado, mas ok, no futuro eu consigo meio que dar a volta por cima. Mas quando isso envolve outra pessoa, quando envolve alguém que você ama, cara, isso te deixa muito amedrontado. Porque não é só com você, né? Não é você que vai ser aterrorizado por isso. A outra pessoa que faz parte desse sonho também vai acabar sendo impactada. Então eu não sabia exatamente como contar isso pra ela. Porque, né? Era o nosso casamento. E depois até esse professor ficou sabendo, né? Que eu ia casar. Meses depois, quando eu noivei, eu consegui noivar ainda. Mas meses depois, quando ele soube que eu ia me casar, ele demonstrou pra gente que ele tava um pouco mal no casamento. Era julho, inverno. E ele, como todos os dias, ele costumava ir pra piscina, né? Nadar antes de dar aula na faculdade. Que era bem cedo. Então ele já ia quase que de madrugada fazer natação, mesmo com a piscina fria. E quando ele soube que eu ia me casar, ele simplesmente chegou em mim e falou assim: ah, você vai casar? Tá bom, entendi. Meu casamento tá tão gelado quanto a água da piscina que eu nado todos os dias de manhã cedinho. Coitado. Eu sinceramente espero que ele esteja bem no casamento dele hoje. Bom, depois de alguns dias após a ameaça, eu acabei, lógico, me encontrando com ele pelos corredores da FATEC, né, da faculdade, e também lá do Parque Tecnológico, no meu estágio. E por consequência acabei voltando, né, a me dedicar às notas, né, aos estudos, não mais por vontade própria, e sim por medo. E isso estava mexendo um pouco comigo, né. E foi quando eu comecei a pensar, poxa, eu sempre tento ser um cara equilibrado. E volta e meia eu tento trazer à mente aquela mensagem, né? Tudo em excesso faz mal, até mesmo aquilo que é muito bom.
E eu acabei percebendo que eu não tava sendo um cara equilibrado. Mesmo eu tirando bastante dinheiro, muitas das vezes eu tava fazendo horas extras sem ter necessidade. Então eu ficava até tarde lá no escritório, fazendo hora extra, arrancando uma grana e não tinha necessidade. Então era injusto, embora fosse bom, mas aquilo poderia de certo modo até prejudicar a empresa, justamente por estar tendo que tirar uma grana, pagando, lógico, pro serviço que eu tô entregando, ótimo, não tem problema, mas sem ter necessidade, entende? Então até pensando no lado da empresa, eu poderia acabar prejudicando eles de certo modo. Achei que seria melhor parar. Talvez eu fosse demorar um pouco mais para realizar os meus planos, né, os meus projetos, o meu casamento no caso, mas ainda assim ia ser o melhor a se fazer, porque já tava indo contra os meus valores, sabe? Tava indo contra os meus princípios. Isso já tava me deixando um pouco mal comigo mesmo, entende? E daí eu acabei voltando a estudar normalmente, não mais por medo e sim por responsabilidade como aluno mesmo. E eu já não tive mais aquele receio do meu professor, justamente porque eu não tava mais fazendo as coisas apressadamente, eu tava seguindo o fluxo como deveria ser. Então aquilo foi tranquilo, meu professor também não falou mais nada, né? Na verdade ele se tornou um cara de referência pra mim, justamente por ter uma empresa lá e enfim, né? Eu queria que meus objetivos fossem iguais aos dele, alcançar o status que ele tinha, porque, cara, ele construiu bastante coisa legal já, e até viajava por aí, por conta desse trabalho dele, na empresa dele lá no parque. Ele se tornou um dos meus alvos ali, um dos meus objetivos, do tipo de professor, aliás, do tipo de desenvolvedor que eu queria ser. Professor não. É sempre muito bom ter recompensas e ser muito bem pago quando se tem a chance de ser bem recompensado por causa disso. Sim, mas se isso estiver comprometendo até parte da sua identidade, cara, isso não vale a pena. Mesmo que aparentemente você tenha um bom motivo pra isso, como eu também tinha, que no caso era uma coisa nobre, era um casamento, ainda assim não vale a pena. Quando você faz algo em excesso, em detrimento de outras coisas, seja negligenciar a família, seja negligenciar a responsabilidade com o trabalho mesmo até, ou com outros compromissos que você tenha, cara, isso não vale a pena. Não vale a pena. Na verdade é muito arriscado. É claro que também tudo tem um tempo, né? Tem um motivo pra tudo. Existem exceções à regra, poxa vida. Mas o ponto é esse, tem hora pra tudo, tem situações pra tudo. Casos de extrema necessidade é completamente compreensível. Agora, quando isso se torna uma rotina, a gente tem que avaliar, né? Então não é algo que vai permanecer o tempo inteiro. Sempre é bom a gente estar dando um pouco de espaço e olhar a grande foto, né? O big picture da coisa e entender o que tá acontecendo. Até mesmo olhando o período, né, da coisa toda. Então, assim, se tiver que deixar uma mensagem, seria isso. Tudo tem seu tempo. Tempo pra poder trabalhar demais, pra poder descansar, tempo pra poder ganhar dinheiro, tempo pra deixar o dinheiro vir normalmente. Eu só tinha que ser fiel, né? Continuar entregando o meu valor, né? Como desenvolvedor ali na empresa. E eu ia continuar recebendo meu dinheirinho ali, tranquilo. Tudo bem que esse estágio eu tava recebendo menos do que no primeiro estágio, mas ainda assim as coisas iam caminhando. Poxa, eu só tenho que ser fiel e uma hora a coisa ia acontecer. Bom, pessoal, acho que seria isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo se você já passou por algo assim. Curte, comenta, né, como eu já falei. Compartilha. Fala aí o que vocês já passaram, se passaram por algo parecido na faculdade ou então até mesmo no trabalho. Eu vou ficar de olho, vai ser muito bom interagir com vocês aí, ver o que vocês já passaram. Essa troca de experiências é muito bom pra mim. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para vocês estarem assistindo. Um de como que eu consegui trabalhar esses anos todos sem ter um registro na CLT. E outro que eu mostro um pouco da minha rotina, no meu primeiro vlog, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado por assistir.